Coincidências é algo natural que acontece durante nossa vida, mas mesmo assim ainda existe umas coincidências que deixa todo mundo assustado de tão bizarro, e assim eu montei uma lista das 7 coincidências mais bizarras do mundo. Lembrando, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Dei uma parada aí com o canal, mas vamos ver se agora eu consigo bater a meta de fazer um vídeo por ano. Mas, enfim, agora vamos lá. Vocês acreditam em reencarnação? Se acredita, comenta aí embaixo. Estou perguntando isso porque justamente é sobre isso o primeiro caso. Bom, sabemos que no planeta Terra existe em torno de 7 bilhões de pessoas, ou seja, a chance de ter uma pessoa parecida com você no mundo é muito grande, que é justamente isso que aconteceu com o jogador de futebol chamado Ozil. Falo isso porque existe uma pessoa, muito idêntico com ele, ou existia já que faleceu. Estou falando do Enzo Ferrari, o criador da Ferrari. O mais bizarro é que o Enzo Ferrari morreu no dia 14 de agosto de 1988, e o Ozzy nasceu em 15 de outubro de 1988. Se isso foi uma reencarnação, ou uma mera coincidência, fica a pergunta. Em julho de 1975, lá na Ilhas de Bermudas, um jovem de 17 anos chamado Lawrence Webb faleceu devido a um acidente. Infelizmente ele estava de moto, se chocou com um táxi, e não resistiu e faleceu. Tá, mas cadê a coincidência? Então, continuando. Exatamente um ano depois do ocorrido, no mesmo mês, outra pessoa morreu, dessa vez o irmão de Lawrence. E o jovem também morreu com 17 anos. Causa da morte, atropelado por um táxi. Sim, 2 irmãos morreram no mesmo mês, só que em anos diferentes, e os 2 morreram atropelado por um táxi. Mas calma que ainda fica mais bizarro. Bom, durante uma investigação, a polícia declarou que tanto o motorista que se chocou com o primeiro irmão, quanto o que atropelou o segundo, era a mesma pessoa. Sim, o mesmo motorista, se envolveu nos 2 acidentes dos 2 irmãos. Resumindo, os 2 irmãos morreram no mesmo mês com 17 anos atropelados. Um se chocou e o outro foi atropelado, ambos por o mesmo taxista. Que bizarro, né? Essa história, até onde as coincidências assustam. Sabemos que irmãos que nasceram gêmeos, têm uma conexão muito forte entre eles, mais do que irmãos normais. Mas será que a conexão às vezes é tão forte que eles acabam tomando as mesmas atitudes? Ou é simplesmente coincidências muito bizarras? Senta que lá vai a história. Em 1973, 2 irmãos gêmeos foram separados na maternidade. Cada um foi adotado por uma família. Até aí beleza. Ambos os irmãos receberam os nomes de James. Ambos tinham dons de desenhos mecânicos geométricos. Ambos entraram para a polícia. Ambos casaram com mulheres com o mesmo nome chamadas Linda. Ambos colocaram o nome dos filhos de James Alan. Os 2 se divorciaram e casaram com outras mulheres que por acaso tinham o mesmo nome, chamadas Pet. Ambos tinham um cachorro cujos nomes dos cachorros eram o mesmo, chamado Toy. E os 2 se encontraram com 40 anos de idade. Mas e aí? Será que existe só essa conexão? Ou isso é algo do além? Nunca saberemos. No século XIX, um escritor chamado Edgar Allan Poe escreveu um livro chamado Relato de Arthur Gordon Pym. O livro conta a história de um naufrágio onde só 4 pessoas viveram, e o livro mostra como eles ficaram dias e dias navegando para sobreviver. Dias se passaram e eles perceberam que ia morrer. Pensando nisso, então eles resolveram tirar a sorte, quem perdesse ia servir de alimento para os companheiros. Então, fazendo isso, quem acaba perdendo é um homem chamado Richard D. Park, que infelizmente morreu sendo comido pelos companheiros. Aí vem a coincidência. 40 anos depois, agora na vida real, um naufrágio de uma embarcação chamada Minionete acaba acontecendo, e em consequência só 4 pessoas sobreviveram. Ficaram navegando por dias até que, sem ter mais opções, eles acabaram escolhendo alguém do barco para servir de alimento, e o escolhido acaba sendo um homem, cujo nome era Richard Park. Sim, o livro prevê o futuro de um naufrágio de 40 anos depois. Você acha que isso foi coincidência, ou o escritor previu o futuro? Fica a pergunta.
Nossa próxima história envolve dois ex-presidentes dos Estados Unidos, Abraham Lincoln e John F. Kennedy. Existe muita coincidência envolvendo esses dois presidentes, se tratando de século e números. Quer ver? Olha só, o Lincoln foi eleito para o Congresso norte-americano em 1846, e o Kennedy, em 1946. O Lincoln foi eleito para a presidência dos Estados Unidos em 1860, e o Kennedy em 1960. Os dois tinham amigos chamado Billy Graham. Lincoln tinha um secretário chamado John, e o Kennedy tinha uma secretária, com o nome de Lincoln. Os dois foram assassinados com um tiro na nuca em uma sexta-feira, véspera de feriado. Lincoln na Páscoa, e Kennedy do Dia de Ação de Graças. Os dois foram assassinados enquanto estavam com a esposa e um casal de amigos. Ambos tiveram vice-presidentes que vieram a ser presidente depois da morte deles com o mesmo nome, chamado Johnson. O sucessor do Lincoln nasceu em 1808, e o sucessor de Kennedy em 1908. O Lincoln morreu no Teatro Ford, e o Kennedy morreu em um carro Ford, que por acaso, o nome do carro era Lincoln. A Segunda Guerra Mundial foi uma das piores tragédias de todos os tempos, pois bem durante a guerra, um homem chamado Tsutomu Yamaguchi trabalhava numa empresa chamada Mitsubishi Heavy Industries. O trabalho dele era viajar por todo o Japão a negócios. Em uma dessas viagens, ele foi para uma cidade chamada Hiroshima. Quando ele chega lá, a cidade começa a explodir. A bomba de Hiroshima é lançada na cidade, mas mesmo assim ele consegue viver. E no mesmo dia ele consegue comprar uma passagem para ir para a cidade dele, Nagasaki. Ao chegar lá, passa 3 dias. E quando ele vê outra bomba é lançada. Sim, ele viveu as 2 bombas atômicas. 2 pontos aqui inacreditável. Primeiro foi a coincidência de ele estar presente nas 2 bombas atômicas. E o segundo ponto é ele viver as 2 bombas. Para você ter uma noção, milhares de pessoas morreu, tanto em Hiroshima quanto em Nagasaki, e ele viveu as 2. Impressionante, não é? O que vocês acham que ele foi? Muito sortudo, ou muito azarado de estar nas 2 cidades? Comentem. E chegamos na última história desse vídeo. Bom, no dia 14 de abril de 1912, aconteceu uma das tragédias mais trágicas e famosas da história da humanidade. O famoso navio Titanic, considerado inafundável, bateu no iceberg no norte do Oceano Atlântico. Por ele ser considerado inafundável, não teve botes o suficiente, causando na morte de mais de 1.500 pessoas. Bom, essa história todo mundo já conhece. Mas você sabia que em 1898, 14 anos antes do naufrágio do Titanic, um autor chamado Morgan Robertson escreveu um livro que prevê o Titanic. Sim, ele escreveu um livro chamado Futilidade, ou também chamado O Naufrágio do Titã. Esse livro é justamente a história do Titanic. Tudo que você sabe do Titanic está nesse livro. Por exemplo, nesse livro o navio também era considerado inafundável. Por esse motivo não colocaram botes o suficiente para a quantidade de pessoas que estava a bordo. E o navio no mês de abril bate no iceberg no norte do Oceano Atlântico e afunda, resultando na morte de muitas pessoas. E o nome do navio, como vocês viram no nome do livro, se chama Titã. Esse caso, além de envolver um dos maiores acidentes da história, também virou uma das maiores coincidências, ou a maior coincidência de todos os tempos. Isso é bizarro, o quanto ele acertou do Titanic. Bom, e você se impressionou com essa história, ou não? Comenta aí. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter perdido o tempo da sua vida assistindo isso. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Fique todos com Deus, e até a próxima.